Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa live. Deus abençoe. Muito obrigado por você já estar nos acompanhando, nos assistindo. Deus abençoe sua vida. Queria, antes de nós começarmos aqui a nossa lição, para dar uma introdução aqui a respeito dessa mídia que nós estamos utilizando, eu gostaria que você, já desde o começo, você entrasse aqui, deixasse um comentário e também compartilhasse a nossa live, esse vídeo, nas suas redes sociais. Se você estiver compartilhando através do seu perfil ali no Facebook, os seus amigos vão acompanhar também, saber que está acontecendo uma transmissão ao vivo aqui, e eles terão a possibilidade então de estar acompanhando essa transmissão ao vivo no Facebook deles também, beleza? Então outra informação importante é que nós também estamos com um canal no YouTube, e a nossa ideia de termos feito um canal no YouTube também é para que venhamos a atender as pessoas que não têm acesso ao Facebook. A pessoa não tem Facebook e ela quer acompanhar também a transmissão ao vivo aqui da igreja, acompanhar os cultos, a palavra do pastor, eles querem acompanhar a escola bíblica dominical, e o que acontece é que essa pessoa não tem acesso ao Facebook. Então o que dá para a gente fazer? É a gente fazer a transmissão ao vivo ali no Facebook. Só que para que a gente faça essa transmissão ao vivo, a gente precisa de alguns critérios que o YouTube exige. Ele exige pelo menos 1000 inscritos no canal para que seja feita a transmissão ao vivo. Então o que nós estamos fazendo por enquanto? Por enquanto nós estamos fazendo a live aqui no Facebook, e depois nós baixamos esse vídeo e compartilhamos ali no nosso canal no YouTube. Então você tem acesso no YouTube também aos cultos que estão sendo transmitidos aqui, cultos que são mais reduzidos, número reduzido de pessoas, feito um revezamento aqui na sala, e nós precisamos então atender algumas necessidades, respeitar algumas normas da saúde. Então por isso que não há os cultos presenciais e também os estudos presenciais, beleza? Então nós estamos lançando ali no YouTube. E é algo bastante interessante, fica muito prático também para quem tem a Smart TV. A Smart TV ela tem já o aplicativo do YouTube baixado já na TV, então fica muito mais prático para que a pessoa deixe a TV ligada ali e possa estar acompanhando, beleza? Alguém já mandou ali abraço, Tiago. O pastor Beto também está mandando um abraço a todos os irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado. Então nós já estaremos fazendo a introdução aqui, e depois o nosso coordenador estará assumindo aqui. Vamos lá. Introdução então à lição número 12. Nós estamos com essa lição de adultos, que é a lição sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E hoje nós estaremos falando sobre Jesus, o homem perfeito, que é a lição número 12, do dia 22 de março de 2020. O texto áureo dessa lição e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. E esse texto está baseado em Lucas capítulo 2, versículo 52. E a verdade prática é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Existe uma forma de a gente expressar isso dizendo que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas como que a gente fala isso? Jesus é 100% homem e 100% Deus. É que Jesus, ele, como verbo encarnado, ele não se esvaziou totalmente da sua divindade, mas ele se esvaziou da sua glória. Então ele não renunciou à sua divindade, ele se esvaziou de si mesmo, ele não usava os seus atributos divinos aqui na terra.
ele usava a sua natureza humana. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, o verbo, ele nunca deixou de ser verbo, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou da sua glória, ele não se esvaziou dos seus atributos, ele se esvaziou da sua glória. Então, ele veio ao mundo como um homem natural, ele veio ao mundo como um homem natural, mas nunca deixou de ser Deus. Pelo contrário, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E é isso que o presbítero irmão Lucas vai estar ministrando hoje nessa lição. A leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas capítulo 2, versículo 40 até o 52. Eu leio o primeiro versículo e depois vocês vão lendo aí na sua casa, beleza? É que eu digo isso porque nas aulas presenciais os irmãos vão acompanhando, né? Cada um vai lendo um versículo, mas vamos supor que você está aqui presente conosco. Então, você não pode estar aqui presente conosco, mas você pode estar acompanhando aí da sua casa. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, está acostumado a vir todas as manhãs aqui na Escola Bíblica. Então, hoje nós estamos com uma aula normal aqui, só que não presencial, uma aula online, beleza? Então, Lucas capítulo 2, versículo 40 até o 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos para te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Tem alguns hinos sugeridos aqui, né? Hino 400, hinos 491, hino 500, mas na próxima oportunidade que nós tivermos aqui numa aula presencial, nós estaremos então fazendo aquela liturgia normal de hinos, de louvores aqui, e aquela introdução normal. Os pastores estarão aqui presentes nas próximas aulas presenciais no Templo Sede. Mas nesse período de quarentena, nós precisamos atender esses requisitos, tá bom? Então já quero passar aqui para a lição com o presbítero Lucas, que está lá próximo da porta, e nós precisamos revezar aqui o ambiente, e agora com toda a liberdade que ele vai estar assumindo. Deus abençoe sua vida, acompanhe a live, e também já deixe o seu comentário e o seu compartilhamento também, que isso é muito importante para que possa ter um maior alcance, para que as pessoas possam acompanhar, todos os irmãos, os membros congregados e também visitantes possam estar acompanhando essa live. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí nessa manhã maravilhosa, nesse dia maravilhoso, para falar um pouco sobre a palavra do Senhor, esse ensinamento tão maravilhoso que nós temos aqui nesta manhã, nessa lição, onde vai falar do nosso Jesus, que é perfeito, o homem perfeito, né? Na lição passada falamos sobre o homem do pecado, porém hoje nós falaremos
de alguém que é maravilhoso, que é o homem perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Beto, também o nosso amigo que já nos antecedeu aqui, presbítero irmão Tiago, com essa introdução maravilhosa. E louvar a Deus por você que está assistindo também nessa manhã, essa lição que é tão importante para as nossas vidas, e o nome do Senhor será glorificado, né? Então, irmãos, vamos ler neste momento, para nós ganharmos tempo, a introdução, né, que está aqui na página 84, que diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Glória a Deus. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro assim, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Não são conflitantes, mas sim perfeitíssimas, harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. Por esse motivo, que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então essa é a nossa introdução, onde vai falar sobre Jesus como o Filho do homem, o ser humano perfeito, onde essas duas naturezas elas são harmônicas, não são conflitantes, elas não entram em conflito, mas elas são harmônicas. Uma acaba ajudando a outra no sentido onde Jesus, quando ele se fez carne, ele usava a sua natureza humana para demonstrar que ele estava debaixo ali das mesmas paixões que nós, mas mesmo assim ele foi perfeito em todas as suas atitudes, nas suas ações, no seu pensamento, no seu falar. Nunca entrou em conflito com ninguém por causa de alguma coisa. Jesus sempre foi esse homem perfeito, né? 100% homem, 100% Deus. Então essa é a nossa introdução, e no final aqui da introdução diz que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então que Deus possa nesta manhã nos ajudar, né, nesse ensinamento tão maravilhoso que vai estar relacionado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vamos falar agora neste momento sobre o tópico de número 1, que diz Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano, perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Glória a Deus. Então, no tópico 1 diz: a sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, mas também o próprio Pai da eternidade, Isaías 9:6. Né? Então, ele não é só o Deus eterno, ele é o Pai da eternidade, né? Como em Isaías capítulo 9, versículo de número 6 diz que um filho se nos deu, né? E o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, ele é o Pai da eternidade, o próprio Pai da eternidade, né? Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João 1:3, onde diz que por ele foram criadas todas as coisas, né? Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né, no livro de Provérbios, no livro de Salmos, né, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, de Números, Deuteronômio, nós conseguimos aqui ver, né, a atividade de Jesus Cristo, mesmo antes da sua concepção, antes mesmo dele nascer aqui em forma de carne, do Verbo encarnado. Vemos que Jesus já estava na sua atividade, criando, fazendo, operando, né? E ali ele estava juntamente com o Pai, no seio do Pai, e por ele a Bíblia diz que foram criadas todas as coisas. Ele é o Verbo, a palavra de Deus. Então vemos aqui a sua eternidade com o Pai.
Na sua oração por seus discípulos, no capítulo 17 de João, você vai ver que ele diz: ó Pai, glorifica-me junto de ti com aquela glória que nós tínhamos antes da fundação da terra. Então, antes da fundação da terra, antes de todas as coisas serem criadas, ele já era eterno, já era o Pai da eternidade, e ele já estava no seio do Pai, fazendo e trabalhando pela sua criação e pela humanidade depois da criação da terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para o número 2, para nós ganharmos tempo. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus é a fonte da vida, onde no capítulo 1, versículo 4 de João, vai falar que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, em Jesus está a vida e ele também, ele é o dono da vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é a fonte da vida. Nós temos vida enquanto nós estamos na presença de Jesus. Ele é aquele Deus maravilhoso que nos dá vida e vida com abundância. Você que está assistindo nesta manhã, Deus tem vida e vida com abundância para você. Glória a Deus. Logo, ele tem vida em si mesmo, sendo de Deus, Deus de Deus e imutável, onipresente, e ele sabe todas as coisas, né? Então, nosso Deus, ele é imutável, né? Ele não muda. A Bíblia diz que ele não muda, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Quando os fariseus começaram a arrazoar entre si, comentar entre si algumas coisas, Jesus sempre perguntava: o que vocês estão arrazoando entre si? O que vocês estão comentando entre si? Porque Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus sabia quem era seu e quem não era. Jesus sabia quem estava com ele e quem não estava com ele. Jesus sempre sabia e conhece o ser humano. A Bíblia diz que a sua palavra, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Jesus conhece você que está ouvindo nesta manhã. Deus conhece você, conhece seu pensamento, conhece sua vida, seu coração, né? E ele está disposto a nos ajudar neste momento tão difícil. Ele é onisciente e a sua onipotência não pode ser ignorada. Não pode ser ignorada porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos, né? Ao ressuscitar Jesus, ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então nós sabemos que a autoridade e o poder está na mão de Jesus. Jesus tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Não existe ninguém maior, não existe ninguém melhor, né? Porque só ele tem essa onipotência. Onipotência quer dizer que ele tem todo o poder. A autoridade está na mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre o ser humano, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre todas as coisas. Você vê Jesus, né, acalmando o mar e a tempestade, e ali vemos a autoridade de Jesus sobre a natureza também. Vemos também, quando ele chega em Gadara, aquele endemoniado chega e se prostra diante dele, vemos também a autoridade de Jesus sobre os espíritos. Então vemos aqui que ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e também na terra. No número 3, Jesus esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não esvaziou-se da sua divindade, mas sim da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a sua glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era
de Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos que Jesus, ele vai se esvaziar não da sua divindade, porque ele era 100% homem, 100% Deus, mas a Bíblia diz lá em Filipenses que ele esvaziou-se da sua glória, ele se fez semelhante aos homens, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então vemos aqui que ele esvaziou-se da sua glória, a glória que ele tinha junto do Pai, quando ele se fez carne para habitar entre nós. E mesmo assim, irmãos, João, quando ele vai escrever lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz no final do versículo: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como assim nós vimos a sua glória? Porque tudo aquilo que Jesus fazia, o seu poder, né, e a sua majestade, toda a cura que ele realizava, todo o pecado que ele perdoava, os discípulos viam na sua vida a glória de Deus, na vida de Jesus. Então vemos, irmãos, que ele fazia o uso dos seus atributos divinos sempre que necessário, não para o seu benefício próprio, mas para benefício daqueles que o cercavam, que o adoravam, que estavam junto dele. Jesus utilizava sempre que necessário para perdoar, para realizar milagres e curas naqueles que estavam junto dele, em volta dele. Jesus, sempre que ele via alguém necessitado de alguma coisa, Jesus, ele multiplicava o pão, multiplicava o peixe e realizava muitas coisas para a glória de Deus. Então vemos aqui essa perfeita círculo da Trindade, onde Jesus ele estava ali em forma de carne. Vamos para o tópico 2, Jesus, o verdadeiro homem. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então vemos aqui que Deus ele preparou o ambiente, Deus preparou o cenário gentílico para receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos aqui que o povo de Israel, os judeus, não receberam Jesus, como você pode bem analisar na Bíblia Sagrada, que ele foi rejeitado. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por isso que então nós vemos aqui que Deus preparou o momento. E também o povo gentílico, o povo gentil, veio a receber esta tão grandiosa salvação pela rejeição do povo de Israel, e assim os gentios receberam esta tão maravilhosa graça, e onde a Bíblia chega a dizer que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então vemos no número 1 do tópico 2, que diz assim: Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Capítulo 1, versículo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, e sem Jesus Cristo nada do que existe existiria. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos ele começando a dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus não estava inativo, Jesus estava atuando na criação de todas as coisas. Nada do que existe existiria, porque tudo veio por intermédio da palavra de Deus, veio por intermédio do Verbo, que é o Deus eterno, o Pai da eternidade, que é o Deus desde os séculos até... Ele é o princípio, a Bíblia chega a dizer que ele é o princípio e ele é o fim, ele é o começo e ele é o final. Jesus, ele é o princípio de todas as coisas e também ele é o final de todas as coisas. Então vemos aqui que Jesus não estava inativo, Jesus estava fazendo a sua maravilhosa criação através da sua palavra. Glorificado seja o nome de Jesus. Número 2, profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas
e significando tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi, né? Então nós vemos que Jesus ele foi profetizado, Jesus foi falado desde o Antigo Testamento da sua vinda, do seu pacto do Novo Testamento, onde ele viria para remir o pecado da sua criação, aquele pecado que tanto afastou as pessoas de Deus, aquele pecado que tanto trouxe prejuízo para as pessoas. Jesus veio para tirar o pecado da sua humanidade, para perdoar os seus pecados, e vemos então que ele faz parte dessas duas principais alianças, a aliança de Abraão, a aliança com Davi, né, onde Deus vai chamar Abraão, fazendo ali um pacto com Abraão, onde nele serão benditas todas as famílias da terra, né? E com Davi também, onde Deus, né, tinha um pacto com Davi, e onde Jesus também veio dessa linhagem tão maravilhosa de um servo de Deus que foi segundo o coração de Deus, né? Então vemos que Jesus ele veio dessas duas, ele está presente nessas duas maravilhosas alianças, mas a sua aliança, que é a aliança no seu sangue, é uma aliança perfeita, um sacrifício perfeito, né? Um sacrifício que não precisará ser realizado novamente, né? Onde foi perdoado o pecado de toda a humanidade, e todo aquele que se achega a Ele com o coração sincero obtém perdão, né? Porque esse é o seu principal objetivo. Jesus veio para esse objetivo. Jesus gostava muito de curar, Jesus gostava muito de realizar grandes milagres, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, mas a sua maior alegria era quando o pecador se arrependia. A Bíblia chega a dizer que havia festa no céu, né, por um pecador do que por 99 justos que não necessitavam de arrependimento. Glória a Deus. Número 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. Sua humanidade, volto a repetir, não é ilusória, mas real. Não era ilusória, mas real. Embora seu concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento não foi tão natural quanto o nosso. Lucas 2, 1-7. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza, a nossa semelhança e humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original e quer ao experimental. Então vemos aqui, né, encarnado no Novo Testamento. Desde o capítulo 1 e versículo 14 de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, né, como já mencionamos aqui há um tempo atrás. Então vemos aqui que o seu nascimento em Lucas, né, no capítulo 2, versículo 1 e diante, vemos que o seu nascimento já não foi tão natural como o nosso, né? O nosso nascimento veio da semente do homem, da semente da mulher, e vemos aqui que então Jesus ele nasceu de uma forma divina, sobrenatural, onde Maria estava desposada com o seu esposo, futuro esposo José, né? Estava noiva, e a Bíblia diz que então o anjo visitou a Maria e chegou a ela em uma das cidades chamadas Nazaré, e ali ele chega até ela e diz, né, dá um bem-vindo a ela, e ela fica aflita com aquela palavra que ele havia falado, e ela fica pensando e analisando o que seria aquela visita tão maravilhosa. E ele diz que eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vemos que Jesus ele foi concebido através da sombra do Espírito Santo, da sombra do Onipotente, né? E ali ele foi gerado, no ventre de Maria, não por semente humana, mas sim pela presença do Espírito Santo naquele lugar, com a sombra do Onipotente, e aonde o seu reinado não teria fim, mas o seu reinado seria eterno, seria chamado Filho de Deus para sempre. Então, irmãos, vemos aqui que o nascimento dele não foi tão natural, foi um nascimento sobrenatural, né? Então Jesus ele não herdou a corrupção humana. Jesus ele veio do Espírito Santo através da concepção de Maria, mas gerado através da sombra do nosso Deus onipotente. Glória a Deus.
também na continuação da lição, vai falar que ele sentiu as nossas dores, né? Ele sentiu as nossas dores, as nossas tristezas, ele passou por momentos que nós muitas das vezes passamos, porém sem pecado. Então vemos que ele teve fome, né? Depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então quer dizer que a sua natureza humana era semelhante à nossa, onde muitas das vezes sentimos fome, sentimos sede, sentimos frio, passamos por momentos difíceis, passamos por angústias, e tudo isso Jesus passou por causa da sua natureza humana, né? Vemos ali que depois de 40 dias Jesus teve fome. Vemos muitas das vezes, como um exemplo, Jesus no Getsemane, Jesus ali, a sua alma vai ficar profundamente triste até a morte, porque Jesus estava prestes a ser crucificado, prestes a ser açoitado, ser pregado numa cruz, e ali a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Então vemos que ele sentiu esse sentimento tão difícil que é a tristeza. Jesus passou por isso, né? Então ali demonstrando a sua humanidade, que ele era perfeitamente humano e perfeitamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Aqui também vai falar que como ser humano ele tinha corpo, ele tinha alma e ele tinha espírito. Em Mateus 27:58 vai falar que o José de Arimateia ele vai pedir o corpo de Jesus para sepultar. Então aqui em Mateus 27:58 vai falar do corpo de Jesus. Em Marcos capítulo 14, versículo 34, vai falar, como nós já citamos aqui, que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Então vai falar da alma. Em Mateus capítulo 27, versículo 50, vai falar do seu espírito, onde Jesus, quando ele está ali prestes a entregar o seu espírito, onde ele está sendo crucificado, nos seus últimos momentos ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele tinha corpo, tinha alma e ele tinha espírito, né? Completamente como nós temos. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada difere da nossa, exceto quanto ao pecado, né? Como nós já mencionamos aqui. Então nada difere. Jesus era perfeito. A única coisa é que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Número 4. Jesus nasceu da plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Gálatas 4, do 4 ao 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio do seu idioma, filosofia e o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio das suas leis, governo e estradas excelentes de excelentes qualidades. Então vemos que Deus, na sua presciência, ele vai utilizar desses três povos, dessas 3 culturas diferentes, onde era Israel, a Grécia e a Roma. Esses 3 povos que Deus, na sua presciência, né, utilizou para a cooperação na divulgação do Evangelho, onde Israel vai cooperar, porque havia muitas sinagogas espalhadas, onde o próprio Jesus Cristo pregou em muitas sinagogas nos dias de sábado. Jesus pregava em muitas sinagogas, curando pessoas, e até era criticado porque ele chegava e curava algumas pessoas no dia de sábado na sinagoga, né, e os fariseus não aceitavam, e ali Jesus muitas das vezes era expulso de muitas cidades por realizar esses milagres, né? Então vemos também a Grécia, pela sua filosofia, o seu idioma. Vemos, né, que Paulo, né, ele se utilizava dessa linguagem, onde ele pregava para muitos gregos, para muitas pessoas. Então essa cultura, né, Deus utilizou dessa cultura, dessa linguagem da Grécia para realizar e para cooperar na propagação do Evangelho de Cristo. Então vemos que Deus, ele se utiliza até daquilo que muitas das vezes muitas pessoas não imaginam, né? Quem imaginava que através da Grécia, desse povo grego, né, iria ser alcançado pela graça de Deus? Mas
Deus ele sempre tem os seus meios de trabalhar as suas formas. E também Roma, onde por meio das suas leis, dos governos, das estradas de excelente qualidade, né? Então vemos que a Roma, né? Até eu estava vendo alguns noticiários sobre a Roma e nós vemos que eles tinham uma grande inteligência para fazer grandes infraestruturas, ruas excelentes e assim cooperando para a propagação do Evangelho, né? E para a cooperação do reino de Deus, né? Então Deus se utiliza desses três povos e desses três nomes. Número 5, Israel. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne, é também o filho de Davi e de Abraão. Nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus como aos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas 3 e 23. Conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens, né? Então em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Jesus ele foi apresentado para a humanidade ali como sendo o Filho de Deus. E vemos que Jesus ele foi humilde em todas as suas atitudes. Jesus chegou com uma humildade muito grande, né? Ele nasceu sob a lei de Moisés e a de Roma, então precisava dessa harmonia onde, né, os judeus, né, rejeitaram Jesus e havia em Roma havia aquelas grandes, as pessoas muitas das vezes recebiam eram açoitadas, né, era muito difícil, porque o povo de Roma era um povo muito difícil, os soldados de Roma eram terríveis, né, açoitavam muitas pessoas entravam em julgamento, e Jesus nasceu sob esse povo, sob essa lei do povo de Roma, sob a lei do povo ali da lei de Moisés, né? Então Jesus teve que ter essa harmonia, essa paciência, essa sabedoria de saber estar no meio desses dois povos tão grandes e sob essas leis. Então vemos que a sua educação foi harmônica e perfeita. Jesus ele nunca faltou com respeito a ninguém. Jesus ele nunca entrou em conflito com ninguém, né? Vemos que certa vez o Pilatos disse: "Tu não sabes que eu tenho poder para te tirar dessa situação, dessa crucificação? Não tenho poder para te crucificar, eu tenho poder para te tirar dessa situação?" Jesus disse: "Nenhum poder terias contra mim se do céu não te fosse dado", né? Então Jesus sabia que tudo o que estava acontecendo é porque era permissão do céu. Jesus tinha que passar por aquele momento para remir a sua humanidade. Glória a Deus. Nós vamos para o tópico 3 para nós ganharmos tempo. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original e quer ao pecado experimental, né? Então Jesus, ele no original, quer dizer que ele não nasceu de uma semente contaminada, de uma semente corruptível, mas sim de uma semente perfeita, né? E o experimental quer dizer que Jesus ele não experimentou o gosto do pecado, ele não experimentou nenhum pecado porque ele não pecou. Sendo sujeito às mesmas paixões que nós, ele não pecou. Jesus foi perfeito em todas as suas atitudes, né? Para quem muitas das vezes, né, você lê alguns livros, algumas pessoas falando que Jesus, né, ele poderia ter pecado, mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus não pecou. Jesus foi perfeito, né? A sua humanidade, a sua divindade estavam em uma grande harmonia, muito grande. Número 1, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus, Cristo, não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, né? Então aqui, irmãos, nós vamos ver a humanidade de Jesus. Nós vamos ver que Jesus, apesar da sua divindade, ele não utilizou dessa divindade para suprir as suas necessidades como fome, sede e algumas outras coisas, por causa que ele passou aqueles momentos de dificuldade. Mas vemos que Jesus ele utilizou
para realizar grandes milagres, como no capítulo 1, versículo 34 de Marcos, onde ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava os demônios falar porque o conheciam. Então Jesus utilizava não para o seu benefício próprio, Jesus utilizava do seu poder para realizar milagres àqueles que o procuravam, aqueles que estavam ao seu redor. Então vemos que Jesus utilizava o seu poder para curar e sarar a enfermidade de muitos que estavam ali junto dele. Mas nunca utilizava para o seu benefício próprio, né? Sempre para ajudar alguém e ao próximo, né? Então vemos aqui que Jesus ele não fez com que a pedra se transformasse em pães porque ele estava com fome. Ele não fez a água sair da rocha porque ele estava com sede. Jesus ele aguentou até o final e ele foi obediente até a morte. E essa obediência está exposta a nós também como exemplo para que nós possamos ser obedientes, como o nosso maior exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo foi. Ele foi um exemplo de humildade e um exemplo de obediência. E é isso que Deus pede de nós. Humildade e obediência até o final dos tempos. Glória a Deus. Então vemos também que em Isaías vai falar que Jesus foi um homem experimentado nos trabalhos, homem de dores, homem da qual as pessoas escondiam o rosto, e a Bíblia diz que ele era sem parecer, sem formosura, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas pisaduras em Jesus, pelas dificuldades que Jesus passou, pela crucificação, pelo seu sofrimento, por ser um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores. Por causa de tudo isso que Jesus passou, nós somos o fruto do seu trabalho, nós somos o fruto da remissão dos nossos pecados, nós somos esse fruto, e por isso que nós estamos aqui para glorificar e agradecer esse Jesus que um preço tão alto pagou por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, ele é o nosso perfeito sumo sacerdote, aonde em Hebreus 7:26 vai falar: porque nos convinha que um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, foi feito mais sublime do que os céus, mais sublime do que os céus. Então, irmãos, ele é o nosso sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado. Jesus, ele é tudo isso e muito mais. Jesus é aquele que salvou a nossa vida, que mudou a nossa história. Jesus é aquele que nos deu vida e vida com abundância. Aquele que mudou a nossa história e a nossa vida, a nossa família, que nos deu vida realmente. Pensávamos que tinham vida, mas só temos vida quando nós recebemos Jesus no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. Jesus está prestes a mudar a tua situação. Jesus está prestes a mudar o teu cativeiro. E nesta manhã ele faz um convite a você, para que você venha recebê-lo no seu coração. Aonde você vê lá em Provérbios que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Jesus está te pedindo nesta manhã. Então nós tiramos esse período para falar isso para você, através do Espírito Santo que está nos direcionando para falar que Jesus está disposto a mudar a tua situação, disposto a abençoar a tua casa, o teu lar, porque ele utiliza os seus atributos, o seu poder para mudar a vida do ser humano, para mudar a vida daqueles que estão procurando salvação, aqueles que estão dispostos a abrir mão daquilo que possuem, daquilo que têm, daquilo que são, para recebê-lo Jesus, para receber Jesus. Glória a Deus. Número 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. 1 Coríntios 15:45. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Hebreus capítulo 12 e versículo 2, que diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então vemos que a sua humanidade não foi um fracasso por ele ir para a cruz. Era necessário que este sacrifício acontecesse.
Era necessário para que a gente fosse alcançado por esta tão maravilhosa graça. A crucificação foi necessária para que a humanidade fosse redimida dos seus pecados. A crucificação foi necessária para que o seu povo fosse alcançado por esta tão maravilhosa salvação. Por isso que nós somos alcançados. Então a crucificação não foi o fracasso da humanidade de Jesus, mas foi a vitória do povo de Deus. Então nós vemos aqui que, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos alcançar esta tão maravilhosa salvação. Olhamos para Jesus e alcançaremos esta tão maravilhosa graça. Número 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. Tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito e nenhum dolo ou engano achava-se nos seus lábios, em 1 Pedro 2:21-24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, Jesus é o nosso modelo. Podemos, olhar para Jesus e ver que ele é o nosso maior modelo, nosso maior exemplo na Bíblia Sagrada, porque ele foi perfeito tanto no seu falar como no seu agir. Ninguém achou culpa em Jesus. Ninguém achou, Ninguém achou culpa. Então, quando nós olhamos para 1 Pedro, nós podemos ver que nele não se achou engano, não se achou pecado. Ninguém poderia acusar Jesus de algum crime que ele cometeu, porque ele não realizou nenhum crime. Ele foi crucificado injustamente, Vemos que o povo mandou soltar Barrabás e crucificar Jesus. Barrabás era um homem homicida, um homem que havia assassinado a outra pessoa, e Jesus era perfeito, mas o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Então vemos que ali os homens estavam sendo influenciados pelo pecado na sua vida, mandando crucificar o príncipe, mandando crucificar o rei da glória e mandando soltar Barrabás. Não por causa da humanidade, porque a humanidade foi afetada por este pecado. A humanidade foi afetada por essa doença chamada pecado, Então eles sempre pendiam para quem era pecador, e por isso que Jesus foi crucificado. Mas ali não foi um fracasso da humanidade de Jesus, foi por causa que nós fomos remidos por essa tão maravilhosa sacrifício, esse tão maravilhoso sacrifício na cruz do Calvário. E nós vamos ler a conclusão neste momento, que diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por eles ansiamos, quando o arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Glória a Deus. Nós estaremos encerrando neste momento nossa lição, uma lição maravilhosa, onde aprendemos que a perfeição da humanidade de Jesus, onde ele pode nos remir, nos salvar, e essa palavra eu creio que alcançou o teu coração. Jesus é maravilhoso e ele está disposto a te ajudar neste momento de tão fragilidade a qual nós estamos passando. Nós vamos passar ao pastor Beto neste momento. O pastor Beto vai estar trazendo aí também uma palavra para o nosso coração neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, pela possibilidade também de poder nos comunicar com os irmãos através desse sistema online, um sistema digital, poder se comunicar com todos vocês. Nós estávamos aí acompanhando a nossa lição da Escola Dominical
pelo nosso coordenador de escola dominical, o presbítero irmão Lucas, e podemos ouvir então, um bom ensinamento. Pena que não temos mais irmãos conectados conosco. Temos um grupo, mas ainda eu acho que nós poderíamos alcançar um pouco mais. E é do conhecimento dos irmãos que o culto presencial nós estamos evitando para também contribuir com o nosso Brasil, com as pessoas, submetendo também as orientações dos agentes de saúde, também o nosso governo. Então, nós estamos aí mantendo esses contatos através da tecnologia, e nós temos aí vários irmãos que estão participando. Eu estou vendo aqui a irmã Maria Mendes, sempre está aí conectada. Temos a irmã Mariane Toni, temos a irmã Claudete, temos a irmã Aparecida, temos, deixa eu ver mais alguns nomes que estão aqui conosco. Vários irmãos estão aí. O irmão Luiz Carlos Alberto Severo, é o pastor, né? O pastor Severo, meu amigo pastor Severo, que também sempre que pode está aqui fazendo uma live também, comunicando com os irmãos. O nosso evangelista, irmão Valdir, que também sempre que pode está comunicando uma live a vocês também. É um meio que nós temos. Hoje temos uma tecnologia que nos favorece. Em vez de usá-la para outros fins, vamos usar para as coisas de Deus, para o reino de Deus, né? Temos a irmã Vani também, que está aí comunicando, dando paz ao Senhor. Muito obrigado, Deus te abençoe. Irmão Luiz Carlos. E temos aí bastante irmãos, quem sabe alguns estão conectados, mas não estão comentando, não estão participando de uma forma mais direta. Mas nós temos aí um bom número de irmãos que estão junto de nós. Como eu já disse aos irmãos, obrigado, irmã Alessandra, obrigado, que bom que a senhora está acompanhando aí. Irmã Alessandra Alves de Lima está enviando aí um comentário, uma saudação. Obrigado, irmã Araci, né? Irmã Araci Souza, obrigado, Deus te abençoe, minha irmã. E tantas outras, o irmão Cláudio Souza, obrigado, irmão Cláudio, Deus abençoe, irmão Cláudio, irmã Mariazinha. Estou vendo aqui os irmãos Kemp, da peixaria do Kemp, ali, meus irmãos queridos ali. Isso, mandando um abraço para o pastor Beto, para o presbítero Lucas. Foi muito bom, o pastor Severo está comunicando aqui uma excelente escola dominical, é verdade, muito bem explanada a lição, né, muito bem orientado, boas instruções bíblicas. E obrigado por você estar aí enviando seus comentários agora, comunicando com a gente, né? Tem irmãos que às vezes evita comentários, às vezes não quer participar de uma forma mais direta, mas nós entendemos também. Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe. Bênção de Deus, é verdade. A gente está no espaço físico, geográfico, nós estamos a alguns metros um do outro, né? E moramos perto um do outro, mas no espírito a gente está junto, estamos unidos. A igreja é uma família, né? O apóstolo Paulo disse uma certa vez a uma igreja que ele fisicamente ele estava ausente, mas no espírito estava presente, é verdade. Obrigado, irmã Débora Sieski. Obrigado, Deus lhe abençoe grandemente. Que bom vocês poderem participar, que daí vocês também nos motivam a estar aqui, né? Se a gente ficar aqui tão sozinho, né, parece que sentimos tanta dificuldade, mas com você participando, irmão Francisco de Assis,
Pai do Senhor, pastor, obrigado, querido irmão, Deus te abençoe, que bom, esse domingo de manhã já nós poder estar se comunicando. Alguns aí estão vendo Netflix, não sei, tem um momento aí do lazer, mas podemos estar mais junto como igreja, participando, divulgando o reino de Deus, conversando um pouco, acho que seria importante, né? Outros estão em outros, não sei que tipo de lazeres, e que é de direito das pessoas também, mas a gente está motivando assim para estarem mais presentes aqui conosco. Hoje nós teremos 19 horas, eu vou estar com vocês aqui, no culto, né? Vamos estar comunicando com os irmãos. A orientação é que ninguém saia de casa, fique em casa com sua família, evite o aglomero de pessoas, né? É muito importante. E em casa a gente está aprendendo bastante coisa, está vendo a coisa como é que funciona no dia a dia. É bom estar em casa. Graças a Deus, mantém uma paz profunda, está tudo certo, tudo abençoado. Irmã Lourdes Ribeiro também, Pai do Senhor, irmã Lourdes, Deus lhe abençoe grandemente aí a sua presença também, participando, comunicando com o pastor da igreja, que bom. Mas acabamos aí de ouvir uma preciosa lição, uma das melhores lições do ano, Jesus, o homem perfeito. Muito boa lição, maravilhosa. Bom, Marcelo, meu amigo, Marcelo Veites, é isso? Scheffer. Quase que tem que falar uma língua estranha, Marcelo, para falar o teu nome aí. Meu amigo, como é que é? Schetter. Eu, Jesus amado. Nosso abraço, Marcelo, nosso grande amigo, nosso secretário da igreja, o homem, a sua esposa, a irmã Eliana, a bênção de Deus, casal maravilhoso, um grande companheiro que Deus nos deu aí na obra, está sempre junto de nós aí participando, sempre na ativa. É muito importante. Obrigado pelo seu carinho. Vou mandar aí uma joinha para você aí, um coraçãozinho vermelho, mas é pelo sangue de Jesus, não é aquela bandeira vermelha não. E dizer a vocês que nós estamos aí agradecidos a Deus. Queremos também agradecer ao Tiago, que sempre está aí conosco na live, ele que monta essa tecnologia aí, está se comunicando aí com os irmãos. E sempre que pode, os obreiros dão uma passada aqui. Nós não podemos estar em grupo porque vamos obedecer, né? Vamos evitar um contágio maior, mas sempre os obreiros passam por aqui, dão uma luzinha aí, isso é muito bom. E eles podem se comunicar também através do seu telefone, de uma live, pode se comunicar, né? Nosso abraço, Wagner, também, nosso obreiro, líder de jovem também, quando pode estar sempre aí conosco, lutando, batalhando também, e tantos outros, nossos pastores de nossas igrejas, nossas congregações de Balneário Barra do Sul. Estamos sempre de plantão, pedindo aos irmãos que precisarem uma oração, necessitarem, a gente estamos por aí. Também o Valdiclei, eu acho que é o Diclei que está aí também, mandando sua saudação também, mandando sua... Deixa eu ver se é ele, eu acho que é. Mandando aí uma mensagem, paz do Senhor aos irmãos. Deus abençoe, irmão Diclei também. Irmão Ireno, meu amigo, irmão Ireno lá da Barra Velha, ali do Morro Grande. Não sei, parece que não mora mais no Morro Grande, agora já mudou-se. Está lá na Barra Velha. Mas meu amigo, já trabalhamos junto lá no Araquari. Irmão Ireno, sua esposa, sua filha, sua família abençoada. Deus abençoe, irmão Ireno. E demais irmãos, estamos aí lutando, fazendo o melhor para Deus, né? Mantendo todo o equilíbrio necessário, mantendo a paz. Ontem à noite ainda falamos que Jesus disse, deixo-vos a paz, num mundo de aflições, num mundo de contradições, um sistema hoje que
nos gera muito desgaste, mas Deus é bom, Deus é bom, Deus tem abençoado. Eu tenho dito em nossas igrejas que nós não temos motivo nenhum para reclamar. Não temos motivo nenhum para reclamar. Não dá para reclamar porque todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo dorme, criamos nossas famílias, né? Desenvolvemos nossas aptidões, nossos dons. Não dá para reclamar da vida, moramos bem, né? Temos um ciclo de amizade muito grande, e temos uma linda igreja composta. Quando eu falo de uma linda igreja, não me refiro só ao aspecto físico, mas também ao aspecto espiritual, o corpo de Cristo que se movimenta na terra, as famílias que foram chamadas, tiradas do mundo, e agora foram chamadas para servirem a Deus, para viverem em santidade, para viverem com Deus, para proclamarem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual todo homem pecador pode ser salvo. Não importa o grau de moralidade que essa pessoa cometera na sua vida, mas a eficácia do sangue de Jesus os torna purificados. Esse abraço também ao Juliano, irmão Juliano, nosso amigo, pastoreou aqui conosco no Templo Sede, agora está lá em Rio do Sul. Nosso abraço, pastor Juliano, mandando aí o seu recado. Deus te abençoe, nosso grande amigo, irmã Minéia também. Ele está mandando aí uma saudação aí para o amigo. Obrigado, pastor Juliano. Ao Lucas, meu amigo, seu filho, e também a irmã Minéia, que trabalhou por um período aqui conosco e que certamente farão um bom trabalho em Rio do Sul. Nós recebemos aqui na nossa cidade o pastor Paulo. Pastor Paulo, que já assumiu a igreja dos Salinas e agora já está em nossa cidade. Ele e sua esposa, substituindo o pastor Juliano, né? Então, a obra é assim, esse vai e vem, essas permutas, essas transições são quase que necessárias, principalmente quando por um determinado tempo a gente sente, a gente vê a necessidade da mudança. E uma mudança, ela é bem-vinda, ela muda, ela renova, ela traz o bem-estar tanto para a igreja quanto para o próprio obreiro, né? O próprio obreiro se sente feliz. A comunicação aqui da Lene também, a Lene, esposa do Peter. Tudo bem, Lene? Deus abençoe, querida. Bom, Deus abençoe os teus filhinhos, meus amiguinhos, os amiguinhos de Jesus aí. A Lene, uma bênção de Deus. Obrigado por sua mensagem. Eu sei que tem bastante irmãos acompanhando, e alguns estão assim, eu não sei se alguns se levantaram agora, acho que não. Acho que o pessoal da Barra do Sul, 7 horas, já estão de pé. Mas assim, de repente eles estão no café, estão conversando com a família, né? Estão mais quietos. Obrigado, pastor. Obrigado por sua palavra aí. Desejo o mesmo para você. Sucesso e muita vitória. Irmão Cláudio, obrigado, irmão Cláudio, por seu compartilhamento. É muito importante nós compartilhar, né? É muito importante. Se você tem condições aí de fazer esse compartilhamento, faça com outras pessoas. Nós estamos buscando agora um canal no YouTube. Eu tenho falado com o Tiago para que ele veja os caminhos e nós entrar num canal do YouTube para que nós comunicamos mais o Evangelho com uma extensão maior. Possamos expandir um pouco mais, e a tecnologia está em nossas mãos. Se nós não usarmos, certamente outros usarão para o mal. Então é bom nós usar essa tecnologia para o bem. É que nem a televisão. Há anos atrás havia aquelas coisas todas, aquelas restrições, mas aí foram entulhando de muita coisa que destruiu a família. Mas a igreja pode se utilizar dessa tecnologia, desses canais online que estão aí à disposição, até da individual. Não precisa ser
necessariamente de uma instituição, mas cada ser humano, cada brasileiro tem essa possibilidade, nós podemos usar para se comunicar, para falar um com o outro. Evitamos gasolina, evitamos acidente, evitamos tantas coisas, se podemos. Olha esse momento que o Brasil para o mundo está parado. O mundo está se protegendo de um contágio maior, né? Imagine, se nós não temos agora uma tecnologia de ponta mais avançada, teríamos até mais dificuldade de poder estar comunicando com os irmãos. Então hoje nós temos, um telefone simples que você possa adquirir, ele te possibilita, ele te dá a condição de você se comunicar. Então isso é muito importante. Deus abençoe. Irmã Ana Paula também está mandando seu recado, está aí presente. Obrigado, irmã Ana. Deus abençoe. Jefferson, é isso? O Jefferson mandou uma mensagem lá não sei se é no Messenger, é isso? Irmão Luiz Carlos de Jesus mandando aí uma nota 10. Vamos dar esse 10 para Jesus, né? Nós vamos ficar aí com 5, 6, a nota vermelha ainda. Temos que melhorar bastante, mas para Jesus vamos dar o 10. É, irmão Luiz? Dá o 10 para ele, ele merece. Tudo é 10. Jesus é 10. Alguém diz que ele é mais do que 10, ele é 1000. Ele é tudo na nossa vida. Em Jesus nós temos a nossa satisfação da vida. Em Jesus o homem estabiliza a sua vida. É como um barco desgovernado. O piloto estabeleceu o barco, tudo tranquilo. Jesus é isso que ele faz na nossa vida. O homem anda desgovernado, desorientado, o homem anda nas suas especulações, nos seus questionamentos, nas suas loucuras, não é verdade? Aí Jesus chega, estabiliza o barco, diz, dá um caminho aqui, ande por aqui. É assim que ele faz, assim que ele fez na minha vida muitos anos atrás, fez na vida de milhares de pessoas. Quem sabe se você ainda não desfruta dessa bênção, ele também pode fazer em você também, né? Obrigado aí pelos, não sei se é joinha que eles mandam, esse 10zinho, não sei se eles chamam de joinha, mas bastante assim, dedinho assim, estão mandando aí para nós aí. É o like. É like. É o like? O like. Tá bom. Eu não entendo muito de like, mas então diz que é o like, então tá bom. Então vamos mandando aí. Temos uma boa participação. Irmão Gilberto também, Gilberto Mira. Deus abençoe, meu irmão. Que bom o senhor se comunicando aí conosco. Porque agora está fácil de falar com os irmãos, porque eles estão em casa. Não dá para estar no shopping, não dá para estar aí nas estradas, né? Praticamente os acessos está tudo bloqueado, né? Então aí você está em casa, é fácil, abre seu celular, abre aí o seu computador, comunique, fale, não há problema nenhum. Gilberto de Mira, Pai do Senhor, bom dia, meu amigo. Obrigado, meu amigão, Deus abençoe, um abração para o senhor aí também. Deve estar em casa, certamente. Em casa o negócio pega, né? É bênção. Também o Caleb de Araújo, está mandando aí também sua presença. Vou mandar um likezinho para ele ali também. Caleb, Deus abençoe. E vários outros irmãos estão aí mandando seu recado, obrigado. É bom, a gente às vezes fica em casa e alguma coisa dá para fazer ali, mas daí... E assim a gente está junto aí, está se comunicando, né? Está se comunicando, estamos conversando aí. A irmã Claudete Gonçalves Martins, está mandando um abraço para todos os nossos irmãos. Olha que bacana, hein? Deus abençoe a irmã Claudete. E isso é muito bom, né? Nós temos o Peterson. Eu estava vendo, a Lene falou e o Peterson não falou nada, agora ele entrou, tá ali. Agora ele chegou aí. Ô meu amigo, na pesca tu não tá, né? Estava em casa, estava quieto aí. Um abração. Maunei Vargas, sempre é muito bom escutar uma palavra de Deus. É verdade, Maunei. Deus abençoe, querido. Uma alegria também poder aqui comunicar a sua informação aqui no nosso áudio e vídeo aqui da igreja. Hoje à noite, 19 horas, nós queremos
comunicar aqui um culto. Estamos convidando os irmãos para cantar um hino, vamos ver. Não vamos ter presença dos irmãos aqui, vamos fazer tudo online que não tem perigo. A irmã Dalva também, Pai do Senhor, Pastor Beto. Obrigado, irmã Dalva. Deus abençoe, querida. Saúde, paz, Deus te abençoe grandemente. O Alexandre, a Sara, eu não sei onde é que o Alexandre anda. Eu acho que viajando ele não está, porque está proibido de... Bom, ele deve estar trabalhando também, né? Segurança agora, né? Acho que segurança não parou, né? Segurança está na ativa. Porque segurança não tem como também, né? Parar, porque precisa cuidar do patrimônio, né? Precisa estar aí na ativa. Então, o Alexandre e a Sara. É um presbítero da igreja abençoado, a Sara é uma mulher abençoada, um casal maravilhoso que está aí sempre junto conosco. Obrigado, irmão Alexandre. Deus te abençoe, meu amado. Tá aí um recadinho aí do pessoal aí, tá? E a irmã Claudete também. Ah, Claudete de Ilhota. Agora sim, agora caiu a ficha, irmã Claudete, pastor. Pai do Senhor, Pastor Beto, sou de Ilhota. Ah, estou lembrado, sim, irmã Claudete. Nota 10. Deus te abençoe aí na nossa cidade de Ilhota. Quando eu passei aí, tive o privilégio de presidir essa igreja por um tempo e pude formar aí um grande grupo de amigos, de irmãos em Cristo. Pessoal aí muito especial, né? Nossa cidade de Ilhota. Bênção de Deus, o pessoal de Ilhota. Pessoal crente, uma bênção. E deixei ali muitos amigos ali. Também o Caleb de Araújo, Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Obrigado, Caleb. Eu estou tentando lembrar de ti aí. Mas vamos ver se... Do centro ali. É do centro? Ah, é o Caleb ali? Do centro, será? Ah, tá bom, meu amigão. Deus abençoe, querido. Então é isso, meus irmãos. Que bom a gente poder se comunicar com vocês, né? Estarem aí de manhã já falando com os irmãos que estão em casa, dizendo para vocês, evite viagens, fique por casa, deixa passar essa onda aí, deixa passar esse anjo da morte aí, como no Egito, conforme Moisés orientou, para que fossem para suas casas, passassem o sangue nos obrais da porta e se escondessem em casa até que o anjo da morte passasse. Então todos aqueles que se refugiaram em casa e ficaram ali na obediência, eles preservaram suas vidas também. Puderam sair do Egito, caminharam uma boa caminhada no deserto, tiveram grandes lições com Deus. Deus os preservou no deserto. Quem pereceu por ali foi os murmuradores, né? Murmurador morreu ali. Murmurador é assim, murmurador ele, se é deserto, se é ambiente confortável, ele nunca está feliz. É um hábito, né? É um hábito que a pessoa tem de estar descontente, de achar defeito em tudo, de achar que as coisas não estão bem ajustadas. Esse é o princípio do murmurador, não adianta. Mas, em contrapartida, temos os que, para eles está tudo bom, tudo maravilhoso, Deus é bom, Deus está no controle, tem um bom número de pessoas assim. Abraço aos nossos tios, Tonho e Paula, Osiel e Daiane. Opa, vamos mandar ali para o Paulo. Vamos ali, do Tonho, o Tonho da Paula. Eu não sei, o Tonho não deu recado nenhum, não sei se o Tonho está dormindo, onde é que o Tonho anda. Mas o Tonho não está aí não, o Tonho está... Mas aí os sobrinhos estão mandando aí abraço para o Tonho e para a Paula. Meus amigos, são bênçãos de Deus. Estou vendo aqui o Jackson Gonçalves também, mandando um alô, Pastor Beto. Eu não sei se é o Jackson que trabalhou conosco lá em Ilhota, eu acho que é. Eu acho que é o Jackson. O Jackson agora me parece que ele é obreiro está em Guaramirim. Acho que é, né, Jackson? Se for, amém. Se não for, amém também. Pode ser outro Jackson, né? Mas pelo que eu estou vendo é o Jackson ali.
Jackson Consalve, o irmão do nosso tesoureiro de Ilhota, do Cláudio, meu amigo também. Abraço, Jackson, Deus abençoe aí. E vai em frente, vamos trabalhar. Só não sai de casa, não fica andando aí pela rua, gastando gasolina e se expondo ao vírus, né? Daqui a pouco você pode, não somente você ser um receptador, mas também transmitir a outro, né? Mas estamos aí na obediência, né? A igreja caminha, a igreja está presente no mundo. A igreja está aí na ativa. Os trabalhos. Segue-se, meus irmãos, oram em casa, jejuam, prestam seu trabalho na presença do Senhor. Ah, isso mesmo. Pastor em Guaramirim, é isso? Um abraço, meu amigo. Sucesso no teu trabalho aí também. Ao pastor, acho que é o pastor Cordeiro, né? Pastor Cordeiro, meu amigo, pastor presidente da igreja em Guaramirim. Deus abençoe meu grande amigo, pastor Cordeiro, fazendo um excelente trabalho na cidade de Guaramirim. O Denival Silveira, pai do Senhor, pastor, meu amigo Denival, um abração, querido. Deus abençoe você aí também. Tá por casa, tá tudo certo, amém? Que bom, né? É isso aí. Deus vai nos dando vitória, Deus vai nos concedendo vitória. Vocês querem que eu pare logo já? É? Estamos cansadinhos, né? Deixa eu só comunicar um pouquinho com... Depois vai ter um negócio dos jovens. Já está na hora dos jovens? Eu vou, o Wagner, estão chamando aí o Wagner para entrar no ar aí também, né? Vai falar um pouco aí, o Tiago, nós estamos individualmente, a gente está evitando o aglomero dos obreiros, estamos pedindo que eles venham individualmente, cada um venha aí, fale, comunique-se com os irmãos, né? E sempre que eles podem, eles vêm aí ajudar. Tere Machado está enviando um anexo aí no nosso message da igreja. Um abraço, Tere, Deus abençoe também. Então eu penso que é isso. Eles estão querendo falar alguma coisa, os garotos que estão ali, né? Então estamos por aí, estamos de plantão, estamos aqui na sede, estamos em casa, né? Até pastor está proibido de sair, fica todo mundo em casa, nada de sair por aí. Mandar o meu abraço ao nosso enfermeiro do Hospital São José, Mário, meu amigo, servo de Deus abençoado. Ontem me ligou que está uma correria naquele São José ali, mas eles estão ali encorajados. Maurício Sheita, manda um abraço para o pastor Juliano, Deus abençoe todos vocês grandemente. Obrigado, Maurício. Deus abençoe. Eu acho que o Juliano está conectado aí, vai receber o teu abraço aí, tá certo? Claudete Gonçalves, a paz, pastor, Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado, irmã Claudete. Então é isso, a gente está por aqui, estamos aí atendendo aí uma coisa ou outra e precisar, estamos aí na corrida, mas assim, em casa, né? Em casa, mulher em casa, a minha filha, meu genro na casa deles também, lá em Joinville, os meus irmãos, tudo em casa, cada um na sua casa, uma bênção de Deus. Obrigado, Patrícia. Bom dia, pastor, estamos aqui, Patrícia, Teiser. Ah, e o Cândido? Olha o Cândido, onde é que está o Cândido? Está por aí, né? Diz para o Cândido não sair de casa também, é para ele ficar por aí. Então, daqui a pouco essa nuvem passa, né? Daqui a pouco esse anjo da morte, esse vírus que traz uma insegurança, um pânico no mundo, daqui a pouco passa isso aí, né? É uma preocupação com os mais velhos. Eu acho que eu já estou dentro desse contexto também. Acho que há mais de 60, 70, 80 anos, alguns estão preocupados com os velhinhos, com as pessoas mais idosas. Mas, olha, eu quero dizer para vocês que tem muito idoso protegido por Deus. Deus é Deus, cuida. Ele não cuida só da nossa juventude, lá nos anos, lá iniciais, né? Começamos as grandes batalhas do Evangelho há 40 anos atrás, né? Procurando fazer um trabalho para Deus. Agora, na nossa velhice, nós vamos ficar expostos e onde está a mão de Deus, né?
Então, não, nós estamos tranquilos. Você que tem uma idade avançada, e estou preocupado, não se preocupa não, não se preocupa não. Deus é Deus, Ele cuida de nós. Você que sempre ajudou a igreja, sempre deu teu suor na igreja, trabalhou fisicamente na igreja, capinando, fazendo valo, fazendo calçada, construindo a igreja. Você que tem dizimado na igreja, você que oferta, você que tira o suor do teu trabalho para trazer a igreja para benefício da expansão da igreja, do reino de Deus. Você acha que Deus vai deixar você assim? Não. Vamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu creio, eu estava ouvindo um obreiro nosso aí falando agora numa live, que certamente depois dessa turbulência toda que estamos aí vivenciando, virá um grande avivamento. Algumas pessoas já estão avaliando a importância do culto presencial, de você estar no culto, né? Hoje se avalia isso, mas quando as igrejas abertas, os trabalhos funcionais, os trabalhos, os cultos com frequências presenciais, quanta ausência nós tínhamos. Mas quem sabe agora a gente está fazendo uma avaliação. Como é importante o culto presencial, como é importante você se fazer presente, além do laço, da confraternização, de estarmos nos confraternizando, sentindo a presença um do outro, nos abraçando, é muito importante. E isso não pode faltar à igreja. Não pode faltar à igreja. O que nós estamos passando hoje, a igreja primitiva passou. Ela foi dispersa, né? Os cristãos foram dispersos, cada um por uma parte, e posteriormente puderam se reunir, celebrar ao Senhor, puderam estar junto cantando, estar junto orando, oraram tanto junto e animados, que houve até terremotos, né? Deus sacudiu onde eles estavam. Então é isso. Então fique com Deus. Estamos aqui, estamos juntos aí na batalha, tanto os mais novos, as nossas crianças, até a criança que amamenta ali, junto à mamãe, até o mais idoso que possa estar aí com plena vida. Deus abençoe você. E a igreja Balneário de Barra do Sul abraça você na oração, nos cuidados. E vamos voltar. Quem sabe aí 19 horas vamos ter um culto. E temos culto em várias outras igrejas no nosso estado. Pastores estão se comunicando, obreiros estão se comunicando, isso é muito bom. O que nós não podemos é sumir, desaparecer. Onde é que estão eles? Sumiram? Não, nós estamos aqui. Você só não vê nós se você não quiser, mas nós estamos aqui, estamos aí para vencer não somente nos dias fáceis, mais aliviados, como nos dias mais pesados. Fique com Deus. Deus abençoe. Uns garotos aí vêm falar com vocês aí. Fique com Deus. Glória a Deus. Lição maravilhosa, né? Lição número 12 aí da Escola Bíblica Dominical. Lecionada aqui pelo presbítero irmão Lucas. Palavra do nosso pastor também. E agora nós vamos estar dando uma participação aqui com os jovens, porque tem alguns jovens que já estão esperando para a gente poder falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus aqui e dar instrução aos jovens. Que a gente estava com alguns assuntos aqui sobre o discipulado e a gente está com um trabalho de discipulado jovem. Então, para isso, a gente vai estar transmitindo uma recapitulação. O fazer de novo, o trabalhar de novo nessa temática, o fazer um resumo para a gente poder falar a respeito dessa lição. A última lição foi falada sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Sobre o substituto dos nossos pecados. E é muito interessante a gente pensar a respeito de Jesus como o Cordeiro de Deus, como o substituto dos nossos pecados. Nessa última lição, a gente falou sobre a questão dos sacrifícios do Antigo Testamento, sobre os
os sacrifícios que tinha para a remissão dos pecados, os sacrifícios que tinha como apresentando um animal que seria como um substituto, como alguém para cobrir o pecado, para compensar o pecado daquele indivíduo que havia cometido um pecado. E a gente viu alguns tipos de sacrifícios que havia no Antigo Testamento, e todos eles apontavam para o maior de todos os sacrifícios, que seria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque assim como aqueles animais eram apresentados ali, naquele altar, ali no tabernáculo ou no templo no Antigo Testamento, eles eram apresentados ali como uma oferta de compensação do pecado, e eles eram colocados em cima do altar. E dessa mesma forma, Jesus veio como se fosse um Cordeiro de Deus, e ele foi colocado no altar. E qual era o altar de Jesus? O altar de Jesus foi a sua cruz. Foi a cruz ali onde que ele foi crucificado. Então ele derramou o seu sangue, e ele veio não somente para compensar, não somente para cobrir, mas para tirar o pecado do mundo. E é isso que João Batista falou para os discípulos dele. Quando os discípulos dele estavam ali ouvindo a pregação de João Batista, e eles viram Jesus vindo até ele, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles estavam já habituados com esse sistema de sacrifício, esse sistema de compensação de pecados, e eles olharam assim: olha, eis aí o Cordeiro. De quem é esse Cordeiro? Porque muitas vezes vinha aqui, por exemplo, eu vou citar aqui o irmão Wagner, 1 metro, irmão Wagner, 1 metro, 1 metro, irmão Wagner. Então, vamos lá, irmão Wagner aqui. De repente vinha o irmão Wagner, pecou contra Deus, e de repente pecou, e de repente as pessoas vinham ali, o sacerdote vinha ali: ó, está aqui o Cordeiro. Cordeiro de quem? Cordeiro do Wagner. O Wagner vinha ali, apresentava um animal em sacrifício. Então, está aqui o Cordeiro do Wagner para compensar o pecado do Wagner. E agora, nesse momento, veio Jesus ali: eis aí o Cordeiro de quem? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não somente ele veio para cobrir, ele veio para tirar o pecado do mundo. E é isso que Jesus veio fazer. E agora eles estavam acostumados com esse sistema de sacrifício, de compensação de pecado, e Jesus vem como sendo o Cordeiro de Deus para tirar, para eliminar o pecado do mundo. Então, através de Jesus, nós podemos entender que ele é o substituto dos nossos pecados. E é interessante porque é um paralelo, né? Há um paralelo entre aquilo que a humanidade fez e aquilo que Deus fez. O que a humanidade fez? Desobedeceu a Deus, pecou contra Deus. E o que Deus fez? Deus entrou com a providência em relação ao pecado da humanidade. E é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão carentes da glória de Deus. Todos estão afastados e ao mesmo tempo carentes da glória de Deus. Então, diante do pecado da humanidade, nós vemos que Jesus ele entrou com a providência em relação ao pecado da humanidade, e ele veio para trazer a solução para a salvação de toda a humanidade. Meus irmãos, eu quero mudar o cenário um pouquinho aqui. Eu vou chegar ali na sala dos jovens ali agora, vou levar esse dispositivo que a gente tem aqui de filmagem aqui, para a gente poder dar uma diversificada, porque é um momento de Nolaúsa, é o momento dos jovens, é o momento que a gente vai estar se comunicando com os jovens agora. Deixa eu pegar o celular aqui, fica de olho em mim aqui, ó. Fica de olho em mim, opa, fica de olho em mim aqui, ó. Tá me vendo, né? É sem Laúsa agora, pessoal, sem Laúsa. Vamos lá, Wagner. É o momento no Laúsa, o momento da juventude, é o momento da Almádibas, é o momento do grupo de jovens Novos de Paz, está fazendo uma transmissão aqui. Vamos lá, se aproxima aqui, vai. Opa! É isso aí, pessoal. Sem Laúsa, vamos lá. Alguém que queria ver o que estava escrito aqui no quadro aqui, dá de ver? Ali, ó. Ali, a gente fez esse desenho aqui, ó. Ali. O último estudo foi o estudo então número 3, o substituto dos nossos pecados. E ali eu fiz o João Batista ali no Rio Jordão, né? E as pessoas ali, os discípulos do João Batista.
Essas cobrinhas que vocês veem ali, na verdade é a água, né? É do Rio Jordão. E o João Batista está dizendo ali: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em vermelhinho ali está vindo Jesus. E ali eu desenhei um cordeiro na cruz ali. Os irmãos viram ali? Beleza? Então é isso aí. Para que se alguém quisesse ver o que estava desenhado ali no quadro, tá? Porque nas últimas lives você não consegue, a posição fica lá, ó, né, do nosso celular fica lá. E daí você não consegue ver o que está escrito aqui no quadro. Mas esse então foi o recapitulando. Antes de cada lição a gente faz um recapitulando. E então esse foi o recapitulando do estudo número 3. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a última lição foi o substituto dos nossos pecados. E a gente estudou a respeito disso. Então pessoal, a gente quer dar uma palavra de instrução aqui para todos os nossos jovens. A gente sabe que o versículo, se tem um versículo ontem, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Nossa vida espiritual é como se fosse uma grande fogueira. Uma fogueira que precisa ser feita a manutenção. Então, nesse momento em que a igreja enfrenta um período de isolamento, um período de portas fechadas para culto coletivo, portas abertas apenas para plantão e para orações individuais, nesse momento nós precisamos entender que a nossa vida, mais do que nunca, que a nossa vida espiritual é como se fosse uma grande fogueira que precisa de manutenção. O que é isso, irmão Tiago? Precisa você tirar aquela cinza velha e colocar lenha nova nessa fogueira que é a sua vida espiritual, para que o seu combustível nunca falte, para que você mantenha a chama acesa. E qual é essa chama? A chama da comunhão com Deus, a chama da presença de Deus. Você não pode se ausentar da oração, de uma vida com Deus, de você estar orando, jejuando, meditando na palavra. É muito interessante. Eu coloquei até uma imagem ali, né, no Facebook do Novos e Paz. Eu compartilhei ali nos nossos grupos que a gente tem, no grupo da Almádibas, no grupo de jovens Novos e Paz. Eu compartilhei ali uma imagem que está um cara assim numa estrada, tem uma lupa em cima, uma lupa não, como é que é? Uma ampulheta em cima dele assim, e está correndo aquele tempo assim, daí está escrito assim, ó, agora você tem tempo. Aí ele está em duas estradas assim, uma ele está olhando assim, está ali o símbolo da Netflix, está ali o símbolo do PUBG, do Free Fire, de diversos canais ali da televisão, de SBT e Globo, e do outro lado ali está para ele escolher a live, né? Está para ele escolher a oração, a Bíblia, está para ele escolher assim aquela comunhão com Deus. Então você tem essa oportunidade. Agora você tem tempo. Você tem tempo de ficar em casa, você tem tempo de fazer alguma coisa, e você tem a oportunidade. Então, qual será a sua escolha? O que você vai escolher? Faça a escolha certa. E a escolha certa será você alimentar a sua vida espiritual, aproveitando essa oportunidade que você tem agora de estar aproveitando, né, essa... Deixa eu ver ali. Carol Lima, cheguei cedo, mas olha, não. E a Patrícia ali, Deus abençoe, né? Muito obrigado. Agora já é 10 e pouco, né? Então a Carol já acordou, né? Deus abençoe, obrigado, Carol, por você já ter acordado. Então, pessoal, a nossa vida espiritual é como se fosse uma grande fogueira que precisa de manutenção, precisa ser alimentada. Alimente a sua fogueira, que é a sua vida espiritual. Porque a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente no altar. O que representa isso? Lá no Antigo Testamento, o fogo, o primeiro fogo que desceu ali no altar do sacrifício, foi o fogo que Deus mandou do céu. Quando eles prepararam ali aquele tabernáculo, a Bíblia diz que eles tendo preparado ali todo aqueles preparativos do tabernáculo, tendo preparado o sacrifício, desceu o fogo do céu. E aquele fogo inicial ali que queimou, eles não poderiam deixar se apagar. Eles deveriam estar todos os dias ali, tirando aquela cinza e deixando mais a chama manter-se acesa e colocando mais lenha ali, para que a chama do altar ali não viesse se apagar, porque não poderia ser trazido ali uma chama de fora para poder acender novamente o altar. Ele precisava, aquele fogo ali do altar precisava se manter aceso. Então essa chama que ela iniciou lá no começo, quando você aceitou a Jesus, essa chama não pode se apagar. A sua vida espiritual não pode se apagar de forma nenhuma, porque há uma tendência, né? Como diz um ditado, oficina, como é que se diz? Cabeça vazia
é oficina do diabo. E é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Quando você está com a sua mente desocupada, existe uma tendência muito grande em você estar pensando besteira. Você é homem, você é mulher, você é ser humano, né? Se é homem, mulher é mulher. Mas você é ser humano, então existe uma tendência ruim dentro de nós, que é a tendência para o mal. Só que você precisa alimentar a sua vida espiritual para que você venha a estimular uma natureza de Deus na sua vida e você possa andar em espírito. Senão, se você não alimentar a sua vida espiritual, você vai estar alimentando a carne automaticamente. Então você precisa alimentar a sua vida espiritual a fim de que você possa manter a sua comunhão com Deus, beleza? Então Deus abençoe. Essa aqui é a minha palavra de incentivo, de orientação a todos os líderes, todos os jovens. Mantenha as suas chamas da sua vida espiritual acesa. Deus abençoe. E agora eu quero pedir aqui para o nosso segundo coordenador, irmão Wagner, para ele estar trazendo uma palavra de incentivo a vocês aqui também. Deus abençoe. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, tá? Todos os jovens, que Deus abençoe. E quero aqui aproveitar por meio desse meio, né, de comunicação, que a gente venha a entender, na verdade, esse momento que Deus tem concedido para nossas vidas. A gente tem visto que a gente tem vivido um tempo, né, um tempo um pouco difícil, um pouco complicado, né, porque a gente tem que ficar um pouco mais na nossa casa, restrito. Muitos não podem trabalhar, muitos, né, não podem viver aquela rotina que estavam vivendo. Mas eu quero aqui deixar um versículo para todos os jovens, para todos que estão nos assistindo aqui nessa manhã, que está no livro de Eclesiastes, onde o rei Salomão ele escreve no capítulo 3 dizendo que para tudo há um tempo determinado, para todo o propósito de Deus sobre a terra. Então eu quero acreditar, por meio da palavra do Senhor, que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, Deus ele tem um propósito. Deus ele tem um objetivo. Em primeiro, de anunciar que a vinda de Jesus está próxima. O que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que mais um sinal da vinda de Jesus. E que eu e você consigamos entender o propósito de Deus em tudo isso. Entenda que você agora está com mais tempo, então você tem que aproveitar esse tempo. Como eu já disse aqui, irmão Tiago, você tem que aproveitar, ter um tempo de qualidade na tua vida. Quem sabe a tua vida estava tão corrida há uns dias atrás que você não encontrava tempo para meditar na palavra de Deus. Mas que nós hoje, como igreja, nós possamos entender que Deus nos está proporcionando um tempo a mais. E que nós venhamos a entender também que toda a humanidade, todas as pessoas, querendo ou não, elas estão pensando mais em Deus. Elas estão procurando entender o porquê de tudo isso. E elas não estão conseguindo encontrar resposta. Porque a resposta está em Deus. E isso tudo leva elas a pensarem mais em Deus. Então, que nós, como igreja, possamos entender esse tempo, compreender que Deus precisa de nós nesse tempo para pregar a palavra de Deus, usar os meios que Deus tem nos dado para pregar a sua palavra, para anunciar o Evangelho, porque mais do que nunca as pessoas estão com o coração mais aberto para receber a palavra de Deus. Então eu quero aqui deixar a minha palavra de incentivo, né, aos jovens, que possam realmente aproveitar esse tempo, possam buscar em Deus respostas para a sua vida, de tudo isso que está acontecendo. O porquê é que Deus tem permitido tudo isso. Mas eu quero dizer que não é momento de nós ficarmos nos questionando, mas é momento de nós confiarmos em Deus, é momento de nós buscarmos em Deus o consolo, o conforto para os anseios, as ansiedades da nossa vida. Porque Deus, Ele com certeza Ele tem cuidado de nós todos os dias. Então que nós, juventude, possamos buscar o Senhor, aproveitar o tempo
que Deus tem nos dado, porque Ele tem um propósito para tudo isso. Amém? Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela igreja, vamos orar pelo nosso pastor, pela nossa liderança, porque a liderança precisa realmente de sabedoria, de entendimento, para que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus, mesmo de forma limitada, mas que nós possamos estar, como disse o nosso pastor, em espírito, unidos e juntos num só propósito, que é pregar o Evangelho e continuar a obra do Senhor. Então que Deus abençoe toda essa juventude. E o desejo do meu coração é que nós venhamos estar juntos, unidos, orando uns pelos outros, porque esse é um dos propósitos de Deus para esse tempo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui, sem Laúva, tá? Vamos lá. Vocês que estão com saudade da salinha aqui, ó, deixa eu lembrar agora um negócio aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá. Uma dica aqui, ó. Vocês lembram aqui do nosso caminho, o caminho do avivamento, ó, caminho do avivamento, primeiro Deus? Vamos lá. Quais são os itens que tem aqui no caminho do avivamento? Oração, jejum. A gente está num propósito de avivamento. A gente quer alcançar o verdadeiro avivamento. Palavra, vigilância, união e submissão. Mas qual que é o primeiro item? Vamos voltar para o caminho do avivamento aqui. Vamos aqui, ó. Oração. Ó. Primeiro Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, que coisas? Coisas que nós precisamos. Isso vai ser acrescentado. E a oração. E essa imagem aqui é o que fique gravada na sua mente, oração. Porque às vezes a nossa oração não passa de 15 minutos. Porque muitas vezes nós só sabemos pedir por nós mesmos. Mas que você aproveite esse momento que você tem agora para orar a Deus. Você está com tempo. Então faça isso. Adquire esses itens que tem aqui, ó. Oração. Aqui na oração, ó. Adoração. Comece a sua oração adorando a Deus. Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Pela oportunidade que Ele tem te dado. Por você estar sendo guardado. Por você estar com saúde. Gratidão. Com um coração grato a Deus. Intercessão. Intercedendo a Deus por todas as pessoas que você conhece. Pelos seus inimigos. Também pelas pessoas que você sabe que estão trabalhando, pelos funcionários de mercado, pelas pessoas que você sabe que estão trabalhando na área da saúde, por todas as pessoas que estão agora, os funcionários públicos, aqueles que precisam da sua intercessão nesse momento. E que você possa estar então orando principalmente por esses policiais, pelos governantes, pelos pastores. Que Deus venha abençoar a sua vida. Meus irmãos, e agora nós estaremos aqui, eu juntamente com o Wagner, O Wagner está com a camisa do grupo aqui, ó, representando o grupo, beleza? Aí, ó, somos um, tá bom? E nós estaremos agora, ó, fazendo uma oração, Wagner, por todos os jovens, pelo grupo de jovens Novos e Pais, pelo grupo da Almáribas aí, ó. Vocês estão com saudade da salinha, eu estou mostrando aí a salinha para vocês aí, beleza? Aí, ó, tá bom? Passei bem rápido aí. Vamos estar fazendo então uma oração aí, para que Deus possa abençoar. Bom, Wagner, um metro. Para que Deus venha abençoar, a nossa juventude, para que Deus venha dar forças, porque a gente está com saudade já, né, irmão Wagner? Passou só quinta, sexta, sábado, hoje é o terceiro dia, mas nós já estamos com saudade, nós já estamos com uma expectativa. Amanhã era para ter a circulação de jovens, não vai ter presencialmente, mas a gente pode fazer alguma coisa, né? A gente pode fazer uma live ali no grupo de jovens ali, no Facebook do Novos e Pais. A gente inventa uma live ali, faz alguma coisa de perguntas e respostas, o pessoal vai interagindo ali e a gente faz uma brincadeira, né? Faz um negócio, uma instrução bíblica ali, fazendo um jogo de perguntas e respostas. Alguma coisa a gente vai fazer amanhã ali para a gente não ficar sem atividade, mas o circulação amanhã nosso não vai poder ter, tá bom? Mas nós vamos estar orando aqui por toda a nossa juventude e incluindo também em oração aqueles que estão acometidos de alguma enfermidade, aqueles que estão, contraíram o vírus. Nós vamos pedir para Deus abençoar a vida deles e vamos orar principalmente pelos profissionais da saúde e por aqueles que estão trabalhando, não podem deixar de trabalhar, os bombeiros, os policiais, aqueles que precisam da nossa oração.
E é estranho para alguém, né, estar... mas oração, vocês querem se exibir através da oração ali? Não, pessoal. Essa live, ela se faz necessário, né, porque nós não estamos aqui com cultos presenciais. Então, nós estamos aqui com os cultos online. Então, que você possa, então, estar aqui com os seus olhos fechados nesse momento. Que nós possamos orar ao Senhor nesse momento, para que Deus venha abençoar a sua vida. E aproveite a oportunidade que você tem. Você tem tempo para escolher agora. Você tem oportunidade para escolher. Você está com tempo e tem oportunidade para escolher. Escolha a presença de Deus. Que a presença de Deus possa ser prioridade na sua vida. Não fique aí até de madrugada na Netflix. Não fique até de madrugada agora, jovem, jogando PUBG. Né? PUBG ou PUBG? PUBG, eu não sei também falar. Mas enfim, não fique jogando esse jogo de arma até de madrugada agora, né? Fique em corujão, essas coisas aí. Pare com isso. Aproveite a oportunidade para você buscar ainda mais a presença de Deus. Porque nós precisamos nos conscientizar disso. A nossa vida espiritual é como se fosse uma grande fogueira e ela precisa de combustível. Vamos orar? Vamos orar, irmão Wagner? 1 metro aí. E agora vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso. Louvamos ao Senhor esse momento, por essa oportunidade que nós temos, Pai, de poder se comunicar com a juventude da igreja, se comunicar com os irmãos que estão acompanhando a live nesse momento, Pai. Pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor venha tocar, Senhor, a vida espiritual de cada um dos jovens, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar forças no mundo espiritual, que o Senhor venha dar graça para que cada um dos jovens possa, Senhor, meu Deus, estar acompanhando, Senhor, meu Deus, as lives aqui também, Senhor. E também, Senhor, manter o seu altar particular com o Senhor, Pai. Manter a sua vida espiritual em dia, Senhor. Manter o seu altar, Senhor, em dia. Manter a sua fogueira da sua vida espiritual acesa, Pai. Estar alimentando a sua vida espiritual, estar alimentando o Espírito através da oração, do jejum, da palavra de Deus, mantendo tudo isso através da vigilância. Que nós possamos nos manter unidos num só propósito de oração, propósito de vida espiritual com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha alcançar aqueles que estão cometidos, Senhor, com esse vírus do coronavírus, Pai. Que o Senhor venha dar uma boa recuperação, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha dar sabedoria para os governantes, o Senhor venha dar sabedoria para, Senhor, os nossos pastores, o Senhor venha abençoar os nossos pastores. O Senhor venha abençoar os membros da igreja, os membros da Igreja Assembleia de Deus de Barra do Sul, Senhor. Os membros, Senhor, da Umaribas, os membros, Senhor, da Nova de Paz, Senhor, os membros desse grupo, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos aqueles que trabalham, Senhor, na saúde, trabalham, Senhor, como bombeiros voluntários, como bombeiros militares. Que o Senhor venha abençoar os profissionais, Senhor, dos hospitais, os profissionais que trabalham nos mercados, que não fecharam as portas, todos aqueles que são obrigados ainda a trabalhar, Pai. Que o Senhor venha guardar, Senhor, venha proteger, e venha, Senhor, meu Deus, repreender todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, para que logo nós possamos sair dessa quarentena, e que nós possamos ter uma boa recuperação, venha dar tudo certo, e que logo nós possamos ter novamente os cultos presenciais, Pai, e que nós possamos, Senhor, aproveitar, Senhor, meu Deus, para nós estarmos aqui juntos novamente, Pai. E por enquanto, hoje à noite, que nós possamos ter um culto abençoado aqui, o culto da família, mas um culto online. Que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós pedimos ao Senhor a Tua bênção para todos aqueles que estão acompanhando essa live, Pai. A bênção do Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor está lá na casa dele, lá onde ele está, Senhor. Onde ele, ela está, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Senhor, venha abençoar a vida desses irmãos, dessas irmãs, em nome de Jesus. Desde já nos agradecemos. Pedimos para vocês agora, para que vocês agora que estão acompanhando essa live, venham compartilhar essa irmã Lourdes, Tiago e Wagner, Deus tem muitas bênçãos para vocês. Amém, Deus abençoe. Minha esposa, né? A esposa mais linda do mundo ali, minha esposa Silva ali, ó. Mandou um amém e uma mãozinha ali, né? Deus abençoe. Então, venha compartilhar. Compartilhe essa live. Compartilhe. Porque isso faz com que tenha um forte alcance. E entre lá no YouTube e se inscreva no nosso canal para que logo a gente possa fazer transmissões ao vivo também pelo YouTube. Deus abençoe.